Muito bem. E nesse livro, Generais de Deus, escrito pelo Robert Liardon, ele elenca 12 homens e mulheres que nos últimos aí 150 anos para cá, 100 a 150 anos, influenciaram grandemente o Evangelho. Esses homens e mulheres levaram a presença e os princípios do Senhor, né, para multidões, para milhões de pessoas, e eu diria até bilhões, somando eles juntos, bilhões de pessoas. Olha só, são 12 homens e mulheres que mudaram o mundo, levando a palavra de Deus. Esses homens e mulheres, como nós, né, tinham seus defeitos e suas virtudes. E quando eles se permitiam serem guiados por Deus, eles estavam ali caminhando muito bem, influenciaram e fizeram coisas inacreditáveis para o homem que não conhece a Deus e coisas sobrenaturais para a gente que está acostumado com o mover do Espírito Santo. Agora, também muitos deles tiveram seus momentos de queda e colocaram seus ministérios, né, muitas vezes aí a perigo, né, e até mesmo colocaram fim. Alguns deles começaram movimentos de avivamento e outros eram grandes ministros que levavam cura, milagres, maravilhas, né, para, como eu falei, milhares de pessoas simultaneamente, concomitantemente. Então, assim, por que a gente vai estudar essas 12 pessoas? Hoje a gente vai falar de 10. Porque como nós somos chamados para liderar nas nossas áreas de influência e liderar dentro dessa perspectiva do reino, seria muito estranho para a gente se a gente estivesse analisando outros homens que foram grandes líderes, mas que fugiram completamente da presença do Senhor. O que a gente vai fazer agora é estudar esses generais, esses líderes do mundo cristão, líderes que levaram a presença, levaram os princípios e como eles influenciaram o mundo. Agora, e como eles também, além de influenciar, como também eles deixaram, né, muitas vezes, ou algumas, não vou dizer muitas vezes, mas algumas vezes, os caminhos do Senhor e como que a gente pode se afastar dos erros que eles cometeram, né? Então, em nenhum momento a gente vai analisar a vida desses homens e mulheres aqui com olhos de julgamento. Ao contrário, tá? Nós queremos, assim como lemos na Bíblia e lemos os heróis da fé que nós temos na Bíblia, não é? Avaliar, né, e engrandecer ao Senhor, né, pelas escolhas certas que eles fizeram e aprender com os seus erros. Amém? É isso que a gente vai fazer então agora com os generais de Deus. Muito bem. E o primeiro que a gente vai conversar hoje aqui é o William Marion Branham. Eu tentei colocar vídeos aqui nesses slides para a maioria deles, por isso que eu pedi para a luz ficar apagada, né? Porque, pô, mais interessante é, além da gente falar sobre ele, você ver o cara em ação, né? E esse homem aqui é um homem realmente diferenciado, né? Ele que nasceu em 6 de abril de 1909, então olha só, a gente está falando de 110 anos, 111 anos atrás, né? E faleceu em 24 de dezembro de 1965. Foi um ministro evangelista e pregador norte-americano que iniciou o reavivamento da cura após a Segunda Guerra Mundial. Ele deixou um impacto duradouro no televangelismo e no movimento carismático moderno. Na época em que foram realizadas suas reuniões interdenominacionais, foram as maiores reuniões religiosas já realizadas em algumas cidades americanas. Então esse homem, ele recebeu do Senhor uma incumbência. A gente vai ver um vídeo onde ele conta a história dele, brevemente, e ele foi diferente dos outros cristãos e pregadores, evangelistas, né, que existiam nessa época. Porque numa época, olha que interessante, vê se se aplica muito à sua área de influência. Numa época em que
todo mundo dizia, olha só, todo mundo cristão dizia que televisão era coisa do diabo. Olha que incrível. Ele foi o primeiro. Cara, fico até arrepiado, meu irmão. Esse cara foi o primeiro a usar a televisão para expandir o reino de Deus. Olha que incrível. Isso é uma quebra de paradigma. Hoje é mole, hoje, pô, você liga a televisão, pô, tá passando... Hã? Em algum canal vai Algum canal vai estar passando, né? Algum ministério aí, alguma igreja. Olha, pra gente hoje, pô, não faz, o que eu tô falando aqui não faz o menor sentido. Mas naquela época, os homens e mulheres de Deus se afastavam. Não, isso aí a gente não pode... Nossa santidade não pode esbarrar, não pode ser contaminada através disso. Olha que incrível. Ninguém queria se meter nisso. E esse homem que a gente vai ver ainda, ele contando o testemunho dele, a gente vai ver que esse homem, então, ele dá um passo de fé numa direção oposta a todo mundo cristão. E mudou a história. Mudou a história, porque hoje, qualquer hora que você liga, tem alguém passando. E quantas pessoas já foram abençoadas? Através, né, de um programa televisivo, né, em que a palavra do Senhor era ministrada. Quem aqui já foi abençoado? Olha só, que incrível. A gente poderia ter continuado nessa. Não, de jeito nenhum. Se os cristãos não entram, né? Lembra daquela declaração? Daquela afirmação? Para cada Esther que não se manifesta, tem uma Jezabel querendo tomar o lugar dela. Não é? Então, olha só. Então, esse homem entrou no mundo televisivo e mudou a história. E você, na sua área de influência? O que hoje talvez seja um paradigma e que a gente fala, não, isso é do diabo. Cara, o diabo só inventou uma coisa, que é a mentira. O resto, a gente tem obrigação de levar para o Senhor. Tem obrigação de transformar. Não me pergunte como, deve ter umas coisas muito difíceis. Mas a gente vai trabalhar junto nesse sentido. Amém? Esse homem, então, ele nos inspira nesse sentido também. Na época em que foram realizadas suas reuniões interdenominacionais, foram as maiores reuniões religiosas realizadas em algumas cidades. Nessa época, né, no final da Segunda Guerra Mundial e para antes também, é a época das grandes tendas, né? E que interessante, né, que remete ainda ao passado do povo de Deus, né? As grandes tendas, por quê? Porque não existia em qualquer cidade americana, por exemplo, esse homem, né, viveu nos Estados Unidos, lugares grandes o suficientes para as multidões. Gente, olha só, estou falando de 1945, multidão de 20 mil pessoas. 20 mil pessoas, para a gente hoje é muita coisa. Você imagina em 1945. 20 mil pessoas é a população maior do que muitas cidades que tem por aí. Hoje em dia e naquela época, então, nem se fala. E eles enchiam esse homem, através do poder e da presença que o Senhor ministrava, ele enchia tendas desse tamanho. Brennan foi o primeiro ministro da libertação americano a fazer campanha com sucesso na Europa. Seu ministério alcançou o público global com as principais campanhas realizadas na América do Norte, Europa, África e Índia. Gente, nessa época, é a época em que proliferou homens e mulheres de Deus que falaram assim, chega de deixar o mundo se destruir. Porque antes a gente via, né, os missionários que saíam de um lugar para o outro, agora eram homens como esse que arrastava a multidão junto com ele. A gente vai ver um testemunho aqui de um cara da Filipinas contando a história dele que 1950 lá Filipinas recebeu uma cura desse homem. 20, 30 mil, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas. O que podia parecer também um paradigma. Naquela época, mas como é que eu, sozinho, vou conseguir influenciar tudo isso? Então, se Deus te chamou para estar aqui hoje, é porque Ele tem alguma coisa. Se Deus te chamou para estar aqui hoje, é porque Ele quer.
Ele quer que você quebre esses paradigmas que te impedem de prosseguir, que te impedem de influenciar mais, de expandir mais o reino de Deus e paradigmas que te conformam a um estabelecimento que o diabo preparou para a própria igreja. Não, até aqui, você só pode ir até aqui. Aqui não. A partir daí não. Então tá na hora de dizer pro capeta, cala a tua boca. Porque o senhor tá aqui para mentir, então fica quieto. Tá na hora da gente expandir. Amém. Então ele começou o ministério televisivo e esse homem, ele era um homem muito carismático, muito sensível ao poder, à presença do Espírito Santo, e ele tinha 2 dons especiais. Ele era um homem que se movia muito em dom de... Exatamente. Cura e palavra de conhecimento. Só que ele não era um homem vamos dizer que ele não era um grande conhecedor da palavra. Eu não quero dizer um grande conhecedor, mas talvez ele não desse a atenção devida. E durante a maior parte do ministério dele, ele teve um mestre ao lado dele. E ele caminhava junto com esse mestre. Mestre da palavra, eu digo. Né? Então, os professores, né, da palavra, que tem chamado de mestre, chamado de professor, eles costumam, muitas vezes, se afastar um pouco da presença e ficar muito na lei. Porque é o que o chamado dele está mais perto do chamado dele. Não é o ideal. Por isso que eles devem andar junto com pessoas cheias do Espírito Santo, da presença de Deus. Em determinado momento, ele tinha essa parceria e rompeu essa parceria. E o que a gente aprende com isso? Né? Ele acabou entrando em doutrinas estranhas e heresias. E o ministério dele foi muito afetado por isso. Por isso que a gente não pode deixar só a presença ou só os princípios, né? A palavra, as leis do Senhor. A gente deve caminhar com equilíbrio. Amém? Então, não importa a área de influência para a qual o Senhor está te chamando. Você deve quebrar os paradigmas e romper. Romper fazendo coisas que ninguém nunca fez antes. Quebrar paradigmas dizendo, não, calma aí. Isso aqui não é do diabo, ele está sendo utilizado pelo diabo, mas como é que Deus pode agir através disso? E sempre levando a palavra e a presença junto. Então, pra gente, homens como William Brennan, eles abriram caminho para que hoje a gente pudesse ter isso normal, sobrenatural aqui. E a gente vai ver um testemunho depois de outro homem de Deus que pensava isso dele e que ele teve a sua opinião modificada. Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman, bem, ela nasceu em Concórdia, nos Estados Unidos, 9 de maio de 1907. Em Tulsa, na cidade. Morreu em Tulsa, 20 de fevereiro de 1976. Foi uma pregadora e evangelista norte-americana. Kathryn Kuhlman é uma mulher que incrível, né? A gente ter, para quebrar todos os paradigmas, né? Homens e mulheres, nesse livro Generais de Deus. Assim como a gente tem na Bíblia. E essa mulher, uma mulher muito, né, que caminhava muito com o Senhor em sinais e maravilhas, especialmente em cura. Uma mulher que influenciou diretamente Benny Hinn. E tinha um relacionamento com o Espírito Santo, assim, que era uma coisa muito diferente para a época, especialmente. Hoje ainda é muito diferente, né? Mas na época, então, não se falava, né? Tratando o Espírito Santo como, né, deve ser tratado como uma pessoa com quem ela tinha muita intimidade. E esse relacionamento com o Espírito Santo fazia toda a diferença, chocava positivamente as pessoas que encontravam com ela. O autor do livro aqui, ele costuma dizer que ela é a preferida dele, de todos os generais, né, porque ele teve presente a uma ministração dela e foi extremamente impactado. Agora, ela tem um fato na vida dela, ela cresceu muito, era uma mulher muito usada pelo Senhor,
E eu não gosto de usar a palavra usada, eu gosto de falar que ela trabalhava muito, né, com o Senhor, né, em parceria com o Senhor. E aconteceu um fato incrível, né? De acordo com esse livro, ela se casou meio que escondido e muitas pessoas a advertiram para não casar com a determinada pessoa que ela tinha ali escolhido. Então ela recebeu de várias pessoas um conselho assim, pô, não se casa, não vai ser legal para você, não se casa, não se casa. E ela resolveu se casar, né? Conta a história que ela desmaiou no casamento, fugiu na lua de mel, loucura, porque ela acabou se arrependendo logo no dia do casamento. E o cara não valia nada, né? Pois é. Não quero julgar ninguém aqui, não estou nem dizendo o nome dele. Não estou julgando ele aqui também, né? Mas fugiu, né, na lua de mel, acabou que aceitou. Fala. Eu acho que ele era casado quando casou com ela, não tinha um lance desse? Ele era casado? Acho que sim. Ele casou, tipo, ele tinha uma mulher escondida. Tinha uma mulher escondida. E ela... Eu não lembro desse lance, não. Mas ela fugiu na lua de mel, mas ficou com ele. Não ficou? Ela ficou casada com ele. Depois ela se separa. Isso. Ela ficou casada com ele até um certo momento. Até o momento que ela se sentia... Bem, primeiro que ela se arrependeu logo no dia, mas ela casou. Ela não sabia também. Não, claro que não. Não sabia. Ela estava apaixonada. Eu acho que ela estava apaixonada, Mas eu não sei se ele tinha um casamento no papel? Já Tinha, um teve até relacionamento. briga. Ele tava Mas se era no divorciando. papel? Estava se divorciando? Ele tava se divorciando. O que aconteceu foi que ela ficava de lado, né? Ele era ministro. E aí ela que era uma mulher que tinha um ministério grande, já de cura, de pregação, acabou não podendo pregar mais. É interessante que nas cruzadas que ela fazia, por exemplo, hoje é terça-feira. Quer me falar aqui? Não vai Se a chegar. cruzada dela fosse no sábado, as pessoas ficavam na fila 2, 3 dias antes para tentar achar lugar. É mesmo. Ó, interessante. Interessante. E aí, ela se sentia de lado e tal, e tem eu acompanhei alguns vídeos dela e tal, e tem um que ela fala que ela sabe, assim, o dia em que ela morreu. Ela fala assim, vocês estão olhando para mim aqui, vocês acham que vocês estão vendo a Kathryn Kuhlman? Não, ela morreu há muito tempo. E ela fala que o dia que ela morreu foi o dia que ela resolveu se divorciar. Por quê? Porque o ministério dela continuou prosperando. Só que ela sofria muita resistência, claro, né? Então muitas pessoas às vezes chamavam ela para pregar, ela estava pregando e tiravam o microfone da mão dela e falavam assim, olha, essa aqui é uma falsa profeta, é uma mulher divorciada, você imagina, né? Naquela época ainda. Então, tiravam o microfone da mão dela e desautorizavam ela. E ela sabe que ela errou, né? Talvez ela não deveria ter concretizado aquele casamento, né? Então ela não brigava por isso, né? Ela sabia que tinha um erro ali, que ela tinha sido advertida e mesmo assim ela tinha ido contra os conselhos que ela recebeu. E isso foi muito forte no ministério dela, né? Fazendo com que, creio eu, não crescesse tanto quanto poderia. Mas ela retomou esse ministério e ela mesma teve que lutar com depressão, por exemplo. Né? Pô, você imagina a acusação que essa mulher sofria, diabólica, né? Diária, pá, no coração, na mente dela. Mas uma mulher que, sem dúvida, transformou o mundo aí, influenciou o mundo também. Vou passar aqui um testemunho, né, de uma pessoa que assistiu um vídeo dela. Esse vídeo aqui, por exemplo, esse livro, né, Generais de Deus, você tem ele em inglês no YouTube. Não é ele, não. É um documentário sobre ele, sobre esse livro. E olha só que interessante. É uma mulher, ela escreve que assistindo o filme, né, o Generais de Deus,
esse documentário. E na parte quando ela viu a Kathryn Kuhlman, e tem uma parte nesse documentário, você pode pesquisar, colocar lá no YouTube, que ela fala, você que tem, se eu não me engano aqui, o que ela fala aqui é dor lombar. Deixa eu ver. Isso. Você tem um problema na espinha. Fique de pé. E fica de pé. E a mulher que estava assistindo o vídeo ficou em pé. Aí ela ficou em pé e ela fala assim, fica em pé agora, abaixa e tal, faz o teste aí porque o Senhor está te curando agora. A mulher estava vendo anos depois o vídeo, ficou de pé, abaixou e tal, e foi curada, escreveu em reconhecimento. Falou assim, gente, eu estou vendo o vídeo aqui e acabei de ser curada. Né? Você vê como é que é o poder de Deus. Olha só o que o Senhor pode fazer através da sua vida e você nem vai ter notícia disso, porque ela faleceu em 76. Os homens de Deus que caminharam com Jesus, ou vieram antes de Cristo, os apóstolos que vieram junto com ele, aqueles que vieram antes, você não consegue ver a cara deles, né? Mas é tão bom, né? Ver homens de Deus que viveram antes da gente, alguns viveram antes, né, de nós, e a gente pode ver isso documentado hoje, né, em vídeo. É muito gostoso. Uma era de uma época que, tipo, mulher quase não tinha voz, né? Não tinha voz mesmo. Não podia. E é de uma época que realmente mulheres não podiam vir no púlpito, né, de púlpito, pregar. E ela enchia multidões e a gente ficava na fila de um dia para o outro. E A.A. Allen, né? A.A. Allen também, olha só, de bem cedo, 1911, né, a 1970. Esse foi um homem que ele buscava do Senhor buscava a presença de Deus e ele resolveu fazer um jejum. Ele chegou a conhecer outros líderes, né, que estavam trabalhando com evangelismo, estavam trabalhando com esse tipo de evangelismo, né, com evangelismo através de curas e tudo mais, e ele queria isso para ele. E ele conta a história que ele jejuou durante muitos dias e o Senhor deu uma lista, né, de 13 itens, né, que ele deveria cumprir, cada um dos 13 itens. É interessante, né, como é que Deus fala diferente com cada um, né? Isso é muito legal, a gente está sempre aberto para aquilo que o Senhor quer falar de uma forma diferente para a gente. Você viu que o William Brennan estava lá e ele viu, né, o Senhor numa árvore, né? Kathryn Kuhlman tinha um relacionamento forte com o Espírito Santo de Deus e ele recebeu do Senhor uma lista de 13 itens, né? Às vezes era um cara mais pragmático, não sei. E depois desse jejum, dessa lista, e de ter contato com grandes homens de Deus, ele desenvolveu então um grande ministério de cura, também com aquelas grandes tendas, né? Agora, o cara, isso que eu percebi, né, lendo esse livro, né, estudando essas vidas, esses caras passavam pelo amor às almas e ao ministério que o Senhor colocou na mão deles, eles passavam horas e horas num palco, num púlpito, né, pregando e curando. E muitas vezes era um a um. Você faz a fila aqui, era um cara para orar para todo mundo. Depois a gente vai ver outros homens de Deus que eu acho que, né, tiveram assim mais sabedoria, né? Foi como Moisés, não, vamos pegar 70 aqui, vamos instituir, né, outras pessoas que possam orar e curar. A gente vai ver aqui como John D. Lake fez. Foi muito exitoso nisso. Mas ele orava então sozinho, e orava, e ficava. E ele começou a ficar com dores no joelho, e o pessoal dizia que ele bebia. Se tiver que chegar perto dele, devia ter aquele cheiro forte, deve ser. O pessoal falava que ele bebia, e de acordo com o autor do livro, a hipótese que ele tinha é que, era um homem de Deus, mas que ele bebia para aliviar as dores, porque os remédios que ele tomava, por conta das dores no joelho, deixavam ele meio grogue. Ele falou assim, se eu beber, eu melhoro a dor e não fico grogue. Pelo contrário, fico alto, né? Aí o cara devia gostar, né? Impossível. Bem, não sei, eu não quero julgar ele. Mas é isso, né? Então, assim, olha só, que interessante, ele se permitiu, né, às vezes beber por conta das dores e foi julgado por muitas pessoas, porque o diabo ele vai te atacar ali, né? Ou na brecha que você abrir, né? Então a gente, como líderes, homens de Deus, a gente tem que buscar fechar todas as arestas.
eu busquei esse vídeo também, né? E olha só, eu encontrei mais um testemunho. Só que esse testemunho desse cara, esse testemunho é de um cara que teve com ele em 1958. E olha só, o cara fala assim, olha, eu sou muito grato, né, pelo reverendo A. Allen, porque eu tinha 9 anos de idade quando eu fui curado de faringite e a minha avó de Parkinson. Numa cruzada de cura do reverendo... Cara, fico até emocionado mesmo. Isso foi agora, o cara escreveu agora na internet. Ele viu o vídeo e escreveu, contou a história dele. Olha só isso, foi curado de faringite e a avó foi curada de Parkinson, meu irmão. Não é qualquer... é Parkinson. Aqui, ó, na jornada de cura do reverendo A. Allen, no ginásio de Notre Dame, em Cotabato, na cidade de Cotabato, nas Filipinas, 1958, meu irmão. Cara, 1958, o cara ir para as Filipinas, curar Parkinson. Meu irmão, olha o que Deus pode fazer. E faringite. Olha o que Deus pode fazer, meu irmão. O que Deus pode fazer, isso é emocionante. Olha o que Deus vai fazer hoje aqui com a gente. Amém. O que Ele vai fazer amanhã, através das nossas vidas. Esse é o A. Allen. E o próximo é Smith. Esse é fera. Smith Wigglesworth. Né? Olha só, ele veio antes, hein? Ó, 1859 a 1947. Esse era demais. O inglês nasceu em uma família pobre. Sua esposa Polly... Você vai ver o que vai acontecer com sua esposa, meu irmão. Sua esposa Polly o ensinou a ler depois de casados em 1882. Olha só, o cara nasceu na Inglaterra, em 1859, pobre. A esposa dele ensinou ele a ler. Em 1882. E ele nunca leu outro livro senão a... O cara só leu a Bíblia a vida dele inteira. Só a Bíblia. E olha só o que é a mentalidade do homem, de Deus. O homem que nessa época levou o evangelho para milhares, se não milhões, nessa época levou o evangelho para milhares, se não milhões de pessoas. Olha só o que ele dizia, são citações dele, tá? Que eu marquei, fiz questão. Sou 1000 vezes maior por dentro do que por fora. Você imagina que esse homem nasceu pobre, a esposa dele que ensinou ele a ler, ou seja, devia ter ali uma série de pensamentos de baixa autoestima vindo contra a vida dele. Assim, não, tu não pode nada, tu não é ninguém, tu é um Zé Mané, tu é um Zé Ruela, tu é de nada. Sabe ler, tu só leu a Bíblia. Só leu a Bíblia. Aquela pra gente, caraca, só leu a Bíblia. Não, o capeta diz, tu só leu a Bíblia. Você é um ignorante, não entende nada, não tem faculdade, não tem universidade. Você imagina aí, o que ele falava? Eu sou 1000 vezes maior por dentro do que por fora. Olha só, um homem que tinha o quê? Identidade. Olha só, o cara que só leu a Bíblia, ele fala assim, uns leem a Bíblia em hebraico, outros leem em grego. Eu leio pelo Espírito Santo. Meu irmão. Precisa disso, precisa de mais? Precisa de mais? A gente fica querendo deixar bonito. Não, porque no hebraico, antigo, dizia, o grego. O cara lê pelo Espírito Santo, meu irmão. O cara nessa época aqui, ó. Dom Pedro era vivo ainda. Dom Pedro II. Hã? Sim, claro, assim mesmo. Era vivo. Às vezes, recebeu até uma... Bem, deixa eu falar. Uns vivem pelo que vem ou pelo que escutam. Eu vivo pela palavra de Deus. Então, um homem que saiu do nada e levou o evangelho para milhares de pessoas, saiu da Inglaterra e conseguiu evangelizar e levar a palavra de Deus através... E não é só levar a palavra de Deus, mas através de sinais e maravilhas. Agora, o incrível... Puxa vida. Eu tenho que ler isso para vocês, porque é um testemunho. O incrível era a forma como ele fazia isso. Eu vou ler para vocês. Era um cara grosso, Pô, você imagina, o cara veio, né?
Do nada, ele era um cara grosso. E ele usava, é o jeito dele. E o Senhor fazia coisas incríveis. Então esse testemunho aqui, ó. O evangelista Lester Sumrall lembra a primeira vez em que foi testemunha de Smith Wigglesworth em ação. Ele diz o seguinte: certa vez, o Wigglesworth conduzia um culto de cura na Califórnia. Olha só, o cara era lá da Inglaterra, não sabia ler, o cara já tá na Califórnia. Foi de barco, né? Porque não tinha avião, né? Não, trem reladado, meu irmão. Por isso que eu já falei, você tá com o passaporte no bolso? Tem que andar com o passaporte no bolso. De cura na Califórnia, quando lhe trouxeram um homem com câncer, olha só, em estado terminal, escuta essa. Ele estava tão perto da morte que o médico que o ajudava foi com ele para monitorar seus sinais vitais. Então o cara foi na campanha de cura com o médico. Esse cara já morreu. Ele foi só porque, quem sabe, né? Uma ajuda. O médico foi para monitorar. Wigglesworth, com sua natureza rude, disse ao médico: "O que está acontecendo?" O doutor lhe respondeu: "Ele está morrendo de câncer." Sem dar tempo de nada, Smith bateu no estômago do cara com tal força que ele desmaiou. Por que não, né? Por que não? Dona Cleusa, pode isso, Arnaldo? Pode isso, o cara deu um soco no cara, meu. E ele tinha essa mania. O cara vendo e tal, um tapa na cara dele, pô. O cara ficou curado. Mas eu fico pensando agora, tem gente que tá precisando de um tapa mesmo, não tá? Não tá? Um soco mesmo? Eu falei, pô, meu irmão, só com soco. Aí, olha só, o cara, não, mas é sério, olha só. O cara deu um soco na barriga do cara. E aí, o que aconteceu com o cara? Ele desmaiou. O médico rapidamente o atendeu e gritou: "Ele tá morto! Você o matou!" A família exigirá explicações. Smith Wigglesworth não se moveu. Ele simplesmente respondeu: "Ele está curado." E sem preocupar-se, seguindo, orando por outras pessoas no culto. Tipo, deu nas costas. Virou de costas pro cara. Meu irmão, ele tá curado. Já deu um soco nele, agora com licença. 10 minutos mais tarde, o homem com a sua roupa de hospital, ou seja, com o bumbum aparecendo, né? E a roupa de hospital fica aberta, né? Atrás. Chegou pelo corredor procurando o Wigglesworth, totalmente curado. Isso não impressionou nem um pouco o Smith Wigglesworth, pois era o que ele esperava. E ele continuou orando pelos outros. Então o cara deu um soco no cara, o cara foi curado, o cara com a roupa de hospital lá, o cara, pô, foi curado, olha só. Tá, beleza. Ah, tá. Segue o baile. Agora, esses homens... e era fila, meu irmão. E era fila, hein? Era fila. Fila. Agora, ó, escuta o que aconteceu com a esposa dele. Escuta o que aconteceu com a esposa dele. Em 1913, sua esposa Polly morreu, sem nenhuma razão aparente, quando estava a caminho de uma reunião em que ela iria pregar. Quando voltou à sua casa, Wigglesworth foi ao quarto onde se encontrava, na cama, o corpo da sua esposa morta. Então a esposa morreu, ele chegou em casa, foi no quarto onde ela estava o corpo dela. Aí o que ele fez? Deu um socão na brincadeira. Ele repreendeu o espírito de morte e ordenou a vida que regressasse. Polly abriu os olhos e disse: "Meu irmão, se é você, espírito de morte, vai embora, volte vida!" Abriu o olho, volta, não pode voltar. Ai, meu Deus. Polly abriu seus olhos e disse: "Por que você fez isso, Smith?" Ela não desejava voltar à terra. E depois de uma conversa carinhosa, ele a deixou ir para o céu. 14 pessoas foram documentadas como ressuscitadas, meu irmão, documentadas, tá? Voltando à vida de entre os mortos, através do ministério de Wigglesworth. Ainda que, de forma não oficial, esse registro poderia chegar a 23 pessoas. Ou seja, com documentação, 14. E depois que a esposa dele morreu, sabe o que ele fez? Ele deixou ela ir, né? Ela falou... É porque ele poderia fazer o seguinte: não, eu que mando, tu vai ficar. Que é assim que eu faço lá em casa.
Só que não. Não, ela falou de lá. Não, mas ela morreu, né? Deixou. Deixou ela aí, tá bom. Vou deixar. Vai fazer compras no céu. Aí, deixa pra lá. Aí, sabe o que ele fez? Entrou em depressão, não. Ele saiu em campanha de cura pelo mundo inteiro. Estados Unidos, Reino Unido, Inglaterra, Austrália, Reino Unido, País de Gales. Então, levando o evangelho nessa época. Quando o diabo quer dar uma bordoada, não se esconde não. Mete a tua cara e atropela o capeta, porque ele não pode nada. Ele não pode nada contigo. Então o que a gente tem para aprender com esses heróis da fé? Não temas. Não temas. Jack Cole, o último antes do nosso intervalo. Esse também teve uma então, o Mauro estava falando do William Brennan. É aquilo mesmo, muitos erraram, tiveram seus erros e tal. A esposa do William também recebeu. Eu acho que quem não fala sozinho é que é maluco. Porque na verdade você não está sozinho, né? Então, ele achava que ele era maluco. O cara chegou a ser levado, né, para fazer tratamento e falaram, o diagnóstico foi que ele era extremamente religioso. Olha só, o cara chegou a ir para o seminário e com 15 dias do seminário Deus falou para ele, volta. Volta. Ele voltou, pô, imagina, você esquematiza tudo, pô, não era uma coisa simples, que nem agora, né? Você pega um ônibus, pega um carro, não era isso. Esquematiza tudo, prepara a sua vida, 15 dias ele volta. Porque Deus fala, eu quero você na sua casa, evangelizando as pessoas ao seu redor. E na igreja dele, ele começa um movimento buscando a presença do Espírito Santo, que impacta mais de 100 mil pessoas. Em um ano, impacta mais de 100 mil pessoas. E sabe o que é mais interessante? Isso expande, né? Expande para as ruas, como foi falar para os bares. Não vendia mais bebida alcoólica. Não tinha, o expediente da cidade mudou porque se adaptou aos horários da igreja. Os jogos de rugby, né, País de Gales, Wales, o rugby, né, que eles jogavam, futebol, muitos jogos eram adiados por conta das reuniões. O que as pessoas que... Olha, meu irmão, você vê que o avivamento, ele toma conta de tudo. É o assunto. Cara, você já imaginou? Sabe, o seu assunto ser Jesus, cara, o tempo todo, meu irmão. O Espírito Santo o tempo todo, em todos os lugares. As Bíblias esgotaram. Tipo, cara, é tudo. Era o centro da vida. Ou seja, voltou para o lugar que devia ser, né? E ele não era... uma das coisas que me impacta na vida do Ivan Robert é que ele não tinha necessidade de ser a estrela. As coisas aconteciam antes dele chegar, muitas vezes, como falaram aqui, eram vários pregadores, vários jovens trabalhando. Ele é tido como um dos protagonistas desse avivamento, o principal protagonista, mas funcionava sem ele não tinha esse ego de querer ser a figura principal. E não precisou de nada disso. Você entende isso? Não precisou de um William Brennan, não precisou. Mais de 100 mil pessoas aceitaram a Cristo. Gente, é de brincadeira. Isso eu estou falando em 1904. Vamos colocar no Google quantas pessoas tinham nessa cidade em 1904. Eu acho que não tinha nem 20 mil. Agora, uma vez, num desses dias pregando, ele desmaia. Por quê? Você imagina, todos os dias, o avivamento não para. Todos os dias. Segunda a segunda. Chegava cedo e ia embora mais cedo aí, só que no dia seguinte.
Cedinho, ele ia embora. Cedinho, 6 da manhã. Não parou. Caiu. E caiu estafado. E aí ele foi socorrido por uma pessoa que aconselhou ele a não continuar com o avivamento. De forma, ludibriou de alguma maneira, eu não quero julgar essa pessoa, mas tirou ele desse movimento e ele terminou a vida dele longe, né, desse movimento. O movimento acabou, se esfriou. E tudo isso começou pela estafa, por não cuidar de si mesmo, né? Por não prestar atenção nisso. E às vezes pode parecer assim, pô, Bruno, mas é uma coisa tão óbvia, né? Você cuidar de você. Pô, não é possível que ele não percebeu que ele estava cansado, mas você imagina. Eu sei que você já viveu isso, sabe? Você sente que você está no mover de Deus, você sente que você está naquele flow do Espírito Santo. Cara, não tem nada melhor do que isso. Você está no centro da vontade de Deus, não é? Então é empolgante, é energizante. Pô, você está lá cuidando das pessoas, trabalhando com o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo o seu corpo precisa dos cuidados também, né? E o avivamento acabou através dessa negligência, né? Mas olha só o que um jovem pode fazer, né? A oração simples, né? Qual é que é a oração? Vem de Espírito Santo. Ah, Deus é maravilhoso. E o John Alexander Dowie, o que é esse cara? Esse é o quê? Não gosto muito dele. Esse cara, realmente, ele é muito... Como é que eu posso dizer, Teco? Bicho Macedo. Ele é, assim, um cara controverso. Pronto. Palavra boa, né? Controverso. John Alexander Dowie. Então, ele nasceu em 25 de maio de 1847. Olha só. É isso, é um cara controverso, mas ele mudou a história. Mudou a história e fez coisas incríveis. E começou em 1847, né, quando ele nasceu, e morreu em 1907, ou seja, um pouquinho depois do avivamento. Não, calma aí, não é isso não. Não, tá errado. Acho que tá errado. Não, confere pra mim no Google aí. Tá errado, ele é americano. Confere no Google aí pra mim. Não é americano, não, é da Escócia. Mas só confere a data de falecimento dele. Acho que tá errado. Bem, ele nasceu na Escócia, ele nasceu na Escócia. Em 1860, migrou para a Austrália. É isso? Para a Austrália. Esse tá na Wikipédia mesmo, pronto. Hã? Mas é essa data aí, 1907? É? Mas tá errado, né? A foto dele aqui, o vovozinho aqui. Não, tá errado, pô. Nasceu na Austrália. Vovozinho? Mas ele veio para os Estados Unidos. Não, ele foi para os Estados Unidos. Ele criou a cidade. Mas vamos lá. É a data errada, depois eu conserto essa data aí. Onde ordenou-se ministro congregante, Dowie deixou sua função pastoral para tornar-se pregador. É o quê? Tá certo. É 60 anos. É isso mesmo. É? Antigamente, 50 anos já era cara de igreja. Faria aqui de Moisés, mas é isso. Tá. Então, olha só, ele deixou sua função pastoral para se tornar pregador e curador itinerante, 1880. Curador, um curandeiro. Emigrou uma vez mais para os Estados Unidos. E olha só que incrível, em 1896 ele fundou uma cidade, Zion. Mas o quê? Essa cidade existe até hoje, meu irmão. Olha só, calma aí. O cara, ele tinha um chamado apostólico. Eu acho. Bruno que tá falando. Por quê? Na faculdade, ele fez faculdade. E ele estudou ciências políticas e teologia. Olha só que louco, ó, o cara é esperto. Ciências políticas e teologia. O cara, depois de tudo, ele foi para os Estados Unidos e teve a sacada de fundar uma cidade. Se era de Deus ou não, a gente vai conversar sobre isso ainda. Essa cidade se chama Zion. E era uma cidade onde ele queria estabelecer a Nova Jerusalém, pô. Era um padrão bíblico. E tanto é Zion, né? E Zion, inclusive, é uma cidade... Essa cidade é citada no Matrix. No filme Matrix.
É Zion. E tem várias referências a essa cidade no filme Matrix, tá? E olha só, e nessa cidade, esse homem, ele entendeu muito dos princípios para você alcançar a cura sobrenatural em nome de Jesus Cristo, tá? Milhares e milhares de milagres foram constatados através da vida dele, e ele começou com as casas de cura, que são as precursoras das salas de cura, das healing rooms, que existem até o dia de hoje, tá? Ele fazia uma casa, ele era a casa inteira, ele era mais apóstolo, é maior, então era a casa de cura. E as pessoas chegavam lá, eram curadas e deixavam lá suas, né, bengalas, cadeira de roda, como hoje acontece nas healing rooms até hoje. Nessa cidade Zion, aconteceu um mover forte espiritual e muitos dos grandes homens de Deus, até desses generais aqui, passaram por essa cidade aí. O autor do livro, a gente falou bastante do R.R. Soares, inclusive, agora no intervalo, mas o R.R. Soares, ele se baseou muito naquele livro de cura do Osborne. Como é que é o nome dele? Osborne? Hã? Ele morou lá em Zion. Não, ele foi o R.R. Soares é discípulo do Thierry Osborne. Então, e ele morou em Zion e... Não é o Thierry Osborne? Que é autor do... Qual o livro que ele escreveu? Curar Enfermos. Vê aí no Google se ele morou em Zion pra mim. Pra não dar informação errada. Não tem, né? Mas, por exemplo, o John D. Lake morou também lá, né? E foi, de certa forma, discípulo desse Alexander Dowie. Né? Aí, então, ele tinha um chamado apostólico, ele estudou ciências políticas, teologia, criou essas casas de cura, né? E olha só que interessante, por conta desses ataques que existiam nos Estados Unidos, olha só, ele nasceu na Escócia, foi para os Estados Unidos, por conta dos ataques que existiam, né? Em que as pessoas queriam condenar os pregadores, através de uma imposição de que eles seriam ali curandeiros, exerceriam ilegalmente a medicina, né? Esse cara, ele conseguiu modificar a lei americana para que isso não fosse mais... para que isso não fosse mais... como é que eu posso falar? Crime, né? Para que essa categoria, né, por exemplo, de pregador e tal, não incidisse mais crime, não fosse criminalizado. Pô, cara, falou o doutor Ângelo. Não fosse mais criminalizada, para que essas atitudes, né, das ações e tal dos pregadores não fosse mais criminalizada, tá? E essa cidade Zion existe até o dia de hoje. Agora, o que aconteceu com ele? Por que o Teco não gosta dele? Fala aí, Teco. O Teco falou que não vai muito com a cara dele. Não, porque assim, eu não concordei muito com a ideia da cidade, de criar, e também porque depois ele entrou numa viagem muito louca de ser Elias e tudo mais, enfim. Ele começou a dizer que era Elias, pô. Aí mandou mal, né? Mas até aí, pô, já tinha vários homens de Deus com ele, porque ele era um cara que manifestava realmente, né, dons, né? Dons espirituais em nome de Jesus Cristo. E só que aí o cara começou a falar que ele é Elias. Aí construiu essa cidade e, pô, por que ele quis sair do mundo ao invés de influenciar o mundo? Isso aí que eu não gostei dele. Então, você vê que é um homem de muita visão, de muita habilidade, uma visão assim muito ampla para essa época. O cara construiu uma cidade que existe até hoje. Na época, essa cidade passou de mais de 20 mil habitantes. Cara, o cara nessa época conseguiu levar 20 mil pessoas para um lugar que não existia. Influenciou centenas de pessoas. Dizem que são mais de 100 pregadores, né, avivalistas, né, que trabalhavam com cura, saíram dos ensinamentos dele, tá? Dessa cidade aí. Muitas pessoas se mudavam para lá para estudar, para aprender e depois expandir o reino. O Poianchu, depois também que ele teve o crescimento, ele também mudou o nome dele, né?
Quem? O Yanshu, lá da Coreia. Mudou? Ele acrescentou o David. David? É. Entendi. É porque Elias já tinha. Então o cara entrou nessa viagem. Vou mostrar pra vocês um vídeo do que seria Zion, né? Homem de Deus. Esse você gosta, né, Teco? Ah, pô, ele gosta. Então ele foi muito influenciado pelo Dowie. Então é aquilo, né? Você olha pro Dowie e você vê que ele era um homem de muita visão, mas que acabou, muito provavelmente, ouvindo o seu ego falar mais alto e se deixou, né, levar, né, deixou aquilo que Deus poderia fazer através da vida dele. Mas é isso mesmo, é você ver tudo e reter o que é bom. O próprio John D. Lake teve a oportunidade, ele estudou com Dowie. E você viu que ele tomou um caminho bem diferente, mas ele estudou, ele foi lá e aprendeu e foi importante para ele com certeza, e para a humanidade. Bem, John D. Lake, então, em 1870, nasceu e faleceu em 1935. Ele nasceu no Canadá, em Ontário. A doença era parte da vida de John D. Lake, então ele conviveu desde muito cedo com muitas pessoas falecendo perto dele, passando por enfermidades, e quando ele casou, logo que ele casou, a esposa dele adoeceu. Agora, olha que interessante agora, olha que bacana isso. Por isso que tem uma sala lá em Betel com o nome do Dowie. Quando a esposa dele adoeceu, o que ele fez? Cara, ele viveu doença a vida dele inteira. E ele tinha esse chamado, né, de buscar uma cura sobrenatural e tal. E o que ele fez? Ele mandou um telegrama para o Dowie, para esse cara que a gente viu, Alexander Dowie, né, esse barbudinho que a gente acabou de ver. E ele mandou um telegrama e o Dowie recebia os telegramas com necessidade de oração, que ele fazia, ele orava pela pessoa. E aí ele recebeu o telegrama do John D. Lake, falando, pô, minha esposa está morrendo, ora por ela, por favor. Aí ele escrevia, ele orava, ele carimbava a hora que ele estava orando e dava uma resposta para o cara. Então ele foi e escreveu a hora que ele estava, carimbou a hora que ele estava orando e escreveu assim, orei por ela, ela não vai morrer, ela vai viver. E mandou o telegrama de volta. Aí, pô, o cara recebe o telegrama com a hora certa que ele orou e a mulher foi curada. O que ele fez? Pô, ele só vê morte na vida dele. Eu falei, calma, aqui tem uma resposta, tem alguma coisa aí. Então ele pegou tudo e se mudou lá para Zion. Né? Então lá, ó, eu orei, ela viverá e não morrerá. Então ele se muda para Zion para aprender com o Dowie, com o barbudinho aqui, que é amigo do Teco. Então ele fica lá aprendendo e aí ele participa da mesa de direção, né? O conselho da cidade, que deve ser aquele conselho bom, né? Onde um decide e os outros só... Devia ser assim, né? Elias fala, tu vai dizer que não? Pô, só o Davi que pode falar, né? O Davi pode falar alguma coisa. Mas Elias falou, tu vai ter que dizer, né? Moisés... Cai fogo, imagina. Então, o Dowie, ele ficou lá mesmo com isso tudo e tal. Me parece que ele tinha essa mente de conseguir reter as coisas boas, né? Começou a se manifestar e a gente estava e várias pessoas estavam numa manifestação muito gostosa do Espírito, né? Uma benção, todo mundo fazendo a maluquice, né, própria, característica do Espírito Santo, mas eu senti nessa visitante através do discernimento espiritual, que não vinha de Deus. Naquele momento, eu falei, eu era o diretor, eu falei assim com o Espírito Santo, falei só eu e ele, Espírito Santo pode parar. E na hora, parou. E tinha uma pessoa da minha igreja que tem até hoje, claro, né, um dom profético, e ela chegou para mim no final do culto e falou, Bruno, o Espírito Santo me mostrou que você cessou o mover do Espírito. E ela veio me questionar e eu falei assim, mas você sei, verdade, você viu, né? Interessante, você viu no mundo espiritual, porque só podia ver no mundo espiritual. Eu falei assim, é verdade. Mas por quê? Porque teve uma manifestação, essa manifestação veio para confundir a igreja. Ela, mas como é que você sabe? Mas é discernimento. Fica de olho no que vai acontecer essa semana. E essa irmã que estava se aproximando, então, mostrou para a congregação durante a semana o que estava dentro dela. Então, uma coisa horrível com a qual eu não quero compartilhar com vocês, mas foi constatado que era o capeta puro, né? E
e a gente tem que ter esse cuidado. É claro, quando a gente dá liberdade para o Espírito, tem uma citação do aquele profeta lá de Betel, como é que é o nome dele? Chris Volaton. O Chris Volaton fala, né, se você quer dar liberdade, como Deus dá liberdade pra gente, você carrega uma pá bem grande para você catar a sujeira que vai ver disso aí. E é isso, né? Eu creio que Seymour experimentou disso também, né? Tinha uma liberdade muito grande e experimentou também disso, né? Que pode acontecer em qualquer lugar. Para a gente aprender a viver uma vida equilibrada, uma vida no espírito e não na carne. Porque muitas vezes as manifestações, né? A gente se permite, né, manifestar não o que vem do Espírito, mas aquilo que vem da nossa carne. Isso gera confusão na igreja, isso gera o próprio apagar do fogo do Espírito. Né? Muito bem. Esses são os generais que a gente vai trabalhar hoje. Eu queria ter um tempo de... Alguém quer falar alguma coisa antes de a gente ter um tempo de busca? Só uma